Olá a todos e todas, pela pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pela disciplina Didática no Ensino Superior, primeiro semestre de 2021, apresento aqui uma exposição sobre a infecção pelo HIV, retrospecto e novas perspectivas diante do assunto. Num breve histórico apontando datas específicas e fatos ocorridos, no final dos anos 70 surgiam os primeiros casos daquela doença que mal se sabia origem, agente causador, perspectivas de prognósticos individuais e coletivos surgiram inicialmente nos Estados Unidos, regiões da Califórnia, Nova York e posteriormente em outros locais, como no ano de 1980, no Brasil, expandindo para o mundo todo, com um ponto de vista de saúde pública preocupante inicialmente dos Estados Unidos, mas que se alastrou para todo o globo. Em 82, associação com a transmissão sexual, uso de drogas ou exposição ao sangue propriamente dito, foi um divisor de águas no entendimento dessa doença. Em 1983, casos de detecção em crianças. Em 85, testes anti-HIV, que foram se aprimorando cada vez mais ao longo das décadas, mas primeiro casos, então, se detectava de transmissão vertical. Em 1986, programas nacionais pelo globo inteiro, pelo mundo inteiro, inclusive no nosso país, enfrentamento de DSTs e também a AIDS. Em 87, o início do uso do AZT, que falaremos em sequência. Em 88, com a nossa Constituição, surgimento das bases fundamentais do nosso sistema de saúde, nosso Ministério da Saúde teve, então, a partir dos anos 90, com a implementação efetiva do SUS e sua construção permanente, políticas públicas voltadas à sua população e aprimoradas ano após ano. Em 89, novos critérios de diagnóstico de AIDS já eram bem estabelecidos, bem fundamentados, mas muitas dúvidas ainda existiam, como ainda existem. Nessa linha do tempo, trazido pelo artigo de Fauci e colaborador de 2020, que recomendamos inclusive, os primeiros casos, então, repontam novamente, trazem naquele organograma da linha do tempo, repontando aos Estados Unidos. Não havia, então, um nome para a doença, bem estabelecido, consensual. Não havia um agente causador que tivesse sido identificado até 1984. E dali em diante, entendeu-se e tornou-se notório que tínhamos uma epidemia de impacto global. Em 87, o AZT que falamos naquele segundo slide, um antirretroviral, azidotimidina, AZT, hoje chamado zidovudina, um inibidor de transcriptase reversa, que trouxe melhora significativa e esperança para os portadores do HIV para uma vida um pouco mais próspera e expectativa de vida um pouco aumentada e qualidade de vida inclusive. Continuando o histórico, nos anos 90, muitas mudanças foram acontecendo, as comunidades foram se unindo, desde pacientes a ativistas, numa agenda que envolvia incentivo à pesquisa, cobranças de políticas públicas, um processo de disponibilidade e acessibilidade a medicamentos, que evoluiu para, em 91, um processo de aquisição e distribuição gratuita de antirretrovirais, com o passar dos anos as quebras de patentes e oferta de forma, inclusive gratuita, dessas medicações em sistemas de saúde pelo mundo, inclusive no Brasil. Em 95, o órgão de fiscalização FDA dos Estados Unidos aprovou o primeiro inibidor de protease, o saquinavir. Novas drogas foram surgindo, novas descobertas sobre a própria doença, envolvimento de linfócitos T, CD4, contagem de carga viral e tantos fatores de prognóstico individual foram sendo bem entendidos. Inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, como nefidapina, também surgiram. Novos agentes terapêuticos e novas esperanças surgindo, com aumentos significativos da qualidade e expectativa de vida para essa população. O avançar da história nos trouxe, em 96, o uso de antirretrovirais combinados tornaria-se então uma força pelo mundo na estratégia bem consolidada de abordagem dessa patologia. Em 2013, uma melhor definição do serviço de atenção a DSTs e AIDS foi surgindo em especial no nosso país. As políticas públicas nesses anos, até chegar na data de 2013, foram surgindo, foram se aprimorando, testes rápidos otimizados, disponíveis em amplo território nacional, em centros de saúde, em centros especializados,
Todos com teste positivo para HIV começam então a ter um acesso ao tratamento antes mesmo do comprometimento imunológico e maiores repercussões em suas saúdes físicas, mentais e até mesmo em outros aspectos quais sejam. Campanhas mundiais de enfrentamento à AIDS tomaram cada vez mais força. No ano de 2003, inclusive, o Plano de Emergência para o Alívio da AIDS, assinado pelo presidente norte-americano da ocasião, alavancou então novas campanhas, novos avanços e novos incentivos à discussão sobre o tema e aprimoramento de pesquisas sobre tal. Com o passar dos tempos, novos avanços globais foram ocorrendo, novas medicações, repetidas campanhas internacionais e, por fim, a oferta de tratamentos cada vez melhores e acessíveis às populações acometidas, em especial no SUS, inclusive gratuitos para a nossa população. Em 2009, ensaios traziam a perspectiva de uma futura vacina acessível razoavelmente num intervalo curto de tempo contra o HIV, porém uma esperança que ainda não se concretizou, mas segue sendo uma esperança, e isso é muito importante. Em 2012, o órgão FDA dos Estados Unidos aprovou a profilaxia pré-exposição, que trouxe grandes avanços e grandes expectativas para toda a população como um todo, em diversos cenários de exposição à contaminação por esse vírus do HIV. Como estamos hoje? Bom, do ponto de vista do Brasil, temos um dado da notificação compulsória que passou a ser estabelecida a partir dos anos de 2014, em especial, com maior atenção para a epidemiologia do caso, ainda com milhões de portadores de HIV pelo mundo afora, em novas famílias sendo construídas, cenários de transmissibilidade hoje mais bem esclarecidos, mas ainda muitos tabus a serem superados e população ainda muito acometida do ponto de vista inclusive cultural, no que diz respeito a esses tabus e enfrentamentos que demandam políticas de acolhimento às populações. Mas novas esperanças, sim, seguem surgindo. Portadores de AIDS mantendo suas vidas muito mais próximas das expectativas daqueles sem doença. Esse é um objetivo cada dia mais atual e presente. Abre-se então, num artigo trazido por Fer e colaboradores, em 2016, trazemos aqui a referência e recomendamos o artigo para leitura mesmo, como reflexão. Eles apontam, com esses 40 anos de curso da doença, já temos gerações de adolescentes e adultos jovens com HIV adquirido no período perinatal em idade reprodutiva, ou seja, essas crianças que contraíram HIV desenvolveram a doença, estão em fase reprodutiva, mas sofrem os impactos sociais, culturais e emocionais ainda diante dessas perspectivas. Isso nos chama a atenção e nos aponta pelo artigo a reflexão da necessidade de ainda tratarmos, em termos de sociedade, dos estigmas por sobre esse diagnóstico que ainda repercute nas famílias dessas pessoas. Fer e colaboradores, em 2016, apontam também, esse mesmo artigo que citamos aqui, poucas pesquisas têm se concentrado nas experiências parentais dessa emergente coorte, em suas visões de divulgação para seus filhos e filhas, uma expectativa de contar ou não contar, e eles abordam de uma forma interessante nesse artigo. Algumas famílias, inclusive optam por não contar para seus filhos, esperam uma idade que eles próprios definam, onde a criança poderia ter uma maior compreensão, e assim é de ver o aspecto cultural da doença ainda vigente, mais do que os aspectos nosológicos em si. Nessa população que surge e ainda requer maiores abordagens e estudos, a revelação do seu próprio estado de HIV para os seus próprios filhos está na mente desses pais, mas ainda sofre com as dificuldades na transmissão de informações dentro de suas próprias famílias em diferentes culturas. O que trazemos aqui como uma reflexão final, em termos de esperanças, conclusões e também, por que não, expectativas para cenários futuros e até mesmo próximos, diante da questão do HIV. Após quase 4 décadas de convívio global com a AIDS, Fer e colaboradores trouxeram bem nesse estudo deles, de 2016, apontando que estudos prospectivos, longitudinais, focados na história natural da revelação, do processo de revelação, do diagnóstico de portadores de HIV adquirido no período perinatal, que são necessários para identificar maneiras de melhor apoiar, acolher, ajudar nas experiências parentais
diante dessa emergente coorte, em suas famílias, em seus paradigmas individuais, que repercutem do ponto de vista de saúde mental, física, social, no contexto de saúde ampla que a OMS tanto defende. A ciência ainda precisa aprofundar mais em estudos para essa população, em políticas públicas que favoreçam um melhor enfrentamento, um melhor acompanhamento, do ponto de vista das repercussões até mesmo culturais que ainda afligem essas populações como um todo. Fauci e colaboradores, em 2020, trouxeram também um apontamento muito interessante, onde eles encerram em sua conclusão dizendo: olhando para o futuro e considerando os avanços científicos feitos ao longo de quase 4 décadas, é concebível que, com a implementação ideal das estratégias e tratamentos de prevenção disponíveis até o momento pela ciência em esforços globais, o fim do HIV, da AIDS, como uma pandemia global, mostre-se como uma esperança, uma meta potencialmente alcançável. Então nós encerramos aqui com uma compreensão extremamente ampla, extremamente longa, de aproximadas 4 décadas de descobertas, de paradigmas, de superações, mas ainda muitos afetos envolvidos, desafetos perdidos, alguns ultrapassados, vivências superadas, vidas perdidas, mas vidas que estão aí cada vez mais aprofundando seus laços, aprofundando seus vínculos, construindo suas vidas, mas sempre demandando afeto, apoio, políticas públicas de saúde voltadas para essa população, com iniciativas cada vez mais acessíveis, preferencialmente gratuitas, com o mais que há de mais novo em grau de evidência para o tratamento, para a prevenção, pré-exposição, pós-exposição, vacinas que já foram aventadas e ainda não concretizadas, tantos cenários que nos fazem ter esperança sim, expectativa sim, ainda sem muitas conclusões, mas muitas esperanças e expectativas. Pois, se nos anos 80 todo o enfrentamento de uma doença que se tornou pandêmica, acometimento sem precedentes no mundo inteiro, não sabíamos nem mesmo qual agente era o causador, e fomos engatinhando na ciência, entendendo que aquele agente viral, HIV, que trazia a doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, ou a AIDS, nós estamos hoje num cenário de anos à frente, evoluções de impostos de ciência à frente, mas ainda muitos caminhos a serem trilhados, muitos caminhos por serem caminhados. Mas, como já se diz, de um poema de Antônio Machado, o caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Então estamos dando passos cada vez mais firmes e as populações trazidas pelo artigo de Fer e colaboradores também são populações que muitas vezes esquecemos delas, mas eles apontam de uma forma muito bela. Deixamos novamente aí a referência para que os colegas possam pesquisar, para esse acolhimento parental dessas populações que hoje já têm seus filhos e têm essa situação de um certo constrangimento que envolve aspectos culturais, inclusive, que nós, como profissionais da saúde, podemos e devemos intervir, ajudando, seja em políticas amplas de saúde, seja em políticas individualmente voltadas aos nossos próprios pacientes. E Fauci e colaboradores deixam essa mensagem final, que traz mais ainda um cenário de esperança, de motivação, e quem sabe no futuro próximo, aqueles estudos de pouco mais de 10 anos atrás, nos apontem novamente para um cenário de uma eventual vacina, onde populações possam estar protegidas, e hoje, em pleno cenário de pandemia, onde entendemos a tamanha importância da ciência, a tamanha importância da superação de paradigmas, de negacionismos, de vencimento, de vencer as estratégias de adoecimento por meio da ciência, com maior grau de evidência, com maior grau de apoio científico, se torna cada vez mais uma realidade e muito mais do que uma realidade, uma necessidade para todos nós. Então aqui encerro as reflexões, as ponderações, sem muitas conclusões,
nós com muitas expectativas e ansiedade para que, numa futura apresentação, tenhamos mais novidades ainda, mais expectativas ainda e mais novidades positivas para essa população que ainda continua a se expandir pelo mundo, ainda continua sem um processo curativo, mas quiçá um dia, talvez até nem tão futuro assim, tenhamos a capacidade de reverter essa morbidade que há tantos anos aflige nossa população. Grato a todos pela atenção, despeço-me aqui.